Oi, pessoal, estou de volta aqui para mais um vídeo do canal Em Busca do Eu, uma jornada interior. Bom, esse vídeo vai ser para explicar um pouquinho mais sobre um vídeo que já foi postado, que é falando sobre o Logos e a substância pré-cósmica universal, que é a raiz daquilo que viria a ser a matéria. Bom, antes de adentrar nesse assunto, eu quero dizer por que que eu não tenho aparecido, né? E por que que o formato dos vídeos vem sendo os slides, as imagens e o meu áudio, né? Por causa das seguintes situações. Primeiro, para mim, é mais fácil eu falar de um conceito abstrato, de um conceito metafísico, usando imagens, símbolos que indiquem o que mais ou menos aquele conceito quer dizer, né? Aquela palavra quer dizer. Segundo, eu estava sem câmera. Eu resolvi comprar uma câmera porque a única que eu tinha era do computador e essa, por algum motivo, não estava funcionando. Eu tive que adquirir outra câmera e isso demorou um tempinho. E o terceiro motivo é ainda não me acostumei em gravar vídeos aparecendo. Mas o que eu posso dizer que talvez eu venha trazer mais esse formato, né, explicando assim, igual esse, como uma complementação. Bom, voltando ao assunto principal, que é o vídeo do Logos, ou seja, o que é o Logos, né? Tanto que a gente ouve falar quando começa a estudar o autoconhecimento. Então, eu resolvi trazer um resumo da compreensão do que é o Logos através do livro da Doutrina Secreta da Cosmogênese. E usei uma pequena parte do livro da Antropogênese, da Doutrina Secreta, que é também da Helena Blavatsky. Bom, o que que acontece? O Logos, muitos autores ou pessoas falam, o Logos é o Criador. Sim, em, em que pese isso está correto, mas se fosse somente isso, se resolveria, né, a nossa inquietação por saber o que é o Logos. Mas quando eu comecei a ler o livro da Cabala, da John Fortune, que inclusive eu fiz os vídeos aqui, postei no canal, a Cabala, ela chega a uma determinada fase que é a primeira fase do Uno, do Absoluto, antes do seu primeiro manifestar, ou seja, antes da primeira diferenciação, que é Keter, que é a sua primeira manifestação. Os cabalistas, eles falam de os véus da negatividade, ou seja, os véus da não existência. É uma fase que representa o princípio uno, o absoluto, em seu estado, vamos dizer assim, de repouso, antes da expansão, antes da evolução. Só que, lendo o livro da Doutrina Secreta Cosmogênese, esse livro ele traz ensinamentos que correspondem a essa primeira fase, que é chamado de Pralaya. O Pralaya é quando o Uno, o princípio absoluto, Deus, o todo, seja lá qual nome você queira dar, ele está em estado, como eu disse, por assim dizer, de repouso, que é quando o universo ele retoma para si todas as coisas que foram criadas, que foram evoluídas, retorna ao uno, ao princípio. Inclusive o livro fala do sopro divino, né? Que é como uma inspiração e uma expiração. Quando o universo expira, é quando a evolução, é quando começa a manifestação do universo e a evolução, e consequentemente toda a criação, toda a obra da criação, ela é posta em andamento. Então essa é a expiração.
A inspiração seria quando todas as coisas são chamadas, são reunidas de volta ao uno, ao princípio absoluto. Então, nesse momento que todas as coisas elas retornaram ao uno, esse período de repouso, por assim dizer, é chamado de pralaya na doutrina secreta. Esse período de repouso, para a nossa mente humana, que é muito limitada, assim, para compreender o que seria esse estado de repouso, entre aspas, seria aproximado à nossa mente quando o ser humano dorme. Então, aquele sono profundo, sem sonhos, em que a mente humana ela cessa de trabalhar, ou seja, ela cessa de funcionar no plano físico, né? Ou seja, a ideação e a memória é como se elas deixassem de existir nesse momento, como se fosse uma morte simbólica, né? Temporária, momentânea, porque no dia seguinte nós estamos ali acordados, né? A nossa mente volta a funcionar. Mas, para uma comparação, uma analogia, o livro fala desse sono profundo, sem sonho, que seria uma analogia, né, um pouco próxima do que seria esse estado de pralaya do uno, do absoluto. Então, a cosmogênese ela vai mais profundo do que o livro que eu tinha lido da John Fortune da Kabbalah. Ou seja, ele pega exatamente no âmbito da questão que é o que é o Uno, né? Como é que houve essa primeira manifestação? Tudo bem, eu entendi que Keter é o primeiro raio, é a primeira manifestação, é a centelha divina, mas de onde vem tudo isso? Então, a doutrina secreta cosmogênica explica que antes desse primeiro despertar, ou seja, antes que houvesse a primeira manifestação, que é Keter, né, na Kabbalah, esse estado do Uno, ele era um estado em que só havia trevas. Trevas no sentido de nada acontecer, de não haver luz, de não haver existência em si, né? Existência manifestada. E em que pese a gente falar que Keter é a primeira manifestação, a própria Helena Blavatsky ela fala que esse termo emanar um raio, né? O primeiro raio, emanação, ainda é, por assim dizer, não todo correto. Por quê? Porque o Uno, nesse estado de pralaya, ele não emana, ele revela, né? Por assim dizer. Seria uma palavra mais próxima, seria revelar aspectos de si mesmo. Claro que nesse mundo da cosmogênese, da antropogênese, enfim, da explicação de como que o universo veio a existir, o próprio homem também, a gente vai ouvir muito conceito, muitas palavras que são muito abstratas. Então, são usadas palavras que trazem algo aproximado para que a nossa mente seja capaz de captar essa informação do plano abstrato, né? Do plano dos arquétipos, por assim dizer, né? Enfim, então esse estado do uno, do absoluto, antes da sua primeira manifestação, dentro dele, ou ele mesmo, né, para falar a verdade, esse absoluto, ele é chamado de Parabraham. É um conceito, uma palavra vedantina, para indicar o que seria esse princípio absoluto uno. E o Uno em si, ele tinha trevas, né? Ele possuía trevas, ou seja, ele era trevas por não ter existência ainda, manifestação, luz. E essa substância primordial, que é em parte as trevas representa essa substância também, chamada de substância pré-cósmica, era chamada na doutrina secreta de Mula Prakriti.
Também, se eu não me engano, é um conceito, é uma palavra dos Vedantas ou sânscrita, não me recordo. Mas o que significa essa palavra? A raiz daquilo que viria a ser a matéria. Então, é a substância, é algo que vai dar a base, é o plano que vai dar base para aquilo que vai vir a ser, né, no plano manifestado. Bom, aí eu trouxe uns símbolos que representam exatamente essa fase do Uno, do chamado Pralaya, que é antes do Manvantara, né? Manvantara é outra palavra também usada pela doutrina secreta, que significa o período, a medição, né? Do período em que o universo ele desperta, ou seja, quando eu falo universo é o Uno, né? O Uno absoluto. Ele desperta para o período, para o grande período de evolução, que é a formação de tudo que é a formação do universo, dos planetas e, consequentemente, também do homem. Bom, e aí trazendo essas simbologias, eu tenho um quadro aqui que eu acho que vai ajudar, mas você já está familiarizado com esses símbolos, né? Que é justamente esse estado de pralaya, o Uno, né? Ele é representado por esse símbolo aqui, que é o círculo, né? Dá para ver aqui. Então, esse plano do círculo, esse plano é que é chamado de mula prakriti, é a substância. Então, esse plano, que é a substância, pralaya, ele é necessário para que haja a formação do universo de tudo que há, como matéria formada. Bom, pessoal, tive que parar o vídeo por causa da bateria, mas vamos lá. Lembrando que essa simbologia, onde foi que eu botei o papel? Vou usar aqui outro. Não sei onde foi que eu coloquei o giz branco. Mas lembrando que, assim como os cabalistas falaram, esse círculo, ele é um símbolo que representa o uno, o absoluto. É um círculo sem círculo, ou sem circunferência, na verdade, né? Então, quando a gente faz esses pontinhos representando esse círculo, é só para a gente ter uma base, porque na verdade o uno, o absoluto, outra coisa que a doutrina fala, né, é que comparado a esse estado seria o espaço infinito, por assim dizer. Então, se é o espaço, ele não tem limites, né, por assim dizer. Então a gente representa pelo símbolo do círculo, mas é um círculo sem circunferência. Então, o primeiro logos seria a mente universal, porém a mente ela ainda não é manifestada, por assim dizer, né? A gente fala mente universal ou mente inconsciente universal dos panteístas, como a doutrina fala, mas apenas para exemplificar. Mas esse estado do pralaya, nem a mente universal ainda não está, por assim dizer, manifestada. Mas, como algo a gente precisa falar que o uno de si mesmo, né, o princípio absoluto de si mesmo, revelou a si mesmo, como na Cabala fala, então, a gente fala, a própria doutrina secreta fala, né, sobre esse pensamento do Uno que engendrou a si próprio, que no caso, engendrou, no caso, a substância pré-cósmica. Bom, talvez uma forma de ficar até mais claro o que seria essa substância pré-cósmica, vamos supor que seja um arquétipo da mãe, o arquétipo primordial, né, da energia yin. Eu falo mãe aqui no sentido de símbolo, né? E o pai seria esse pensamento do uno, do princípio uno absoluto, engendrando a si próprio.
que aí é quando aparece o ponto no meio do círculo. Lembrando que não, esse ponto ele não tem centro, por assim dizer. O centro está em todo lugar. Novamente, para a gente não se limitar aos símbolos, né? Então, quando o pensamento do Uno, em que pese a gente falar pensamento, como eu já falei, a mente ainda não é manifestada, mas o pensamento do Uno, ele engendra a si próprio. Quando ele faz isso, ele, ele traz à tona o aspecto de si mesmo, aqui ocorre a diferenciação, e aí ocorre a primeira manifestação, que no caso será Keter. Essa primeira manifestação na doutrina secreta, ela é chamada de Brahman. Brahman, ele é o veículo, ele é o instrumento pelo qual todas as coisas serão criadas. Só que, eis a questão, Brahman ou Keter, seja qual o nome for, essa primeira manifestação também representa a coletividade de seres, seres que são como se fossem a mente do todo, do Uno manifestada, que são chamados, na verdade, de os construtores, o arquiteto, o demiurgo. Então, o demiurgo é uma coletividade de seres, pode se chamar de seres espirituais ou seres elevados. A doutrina secreta chama de Jan Chohans. Eu não sei se é bem essa pronúncia, mas como talvez é uma palavra sânscrita, representa uma coletividade de seres. No caso da Cabala, representa os arcanjos, serafins, que são os responsáveis, os construtores do universo. Bom, e aí trazendo esse conceito para o próprio homem, essa primeira manifestação também representa a centelha, ou seja, é o Atman. A doutrina secreta fala de 7 princípios no ser humano. 7 princípios do qual o homem é formado. E o sétimo princípio, ou o primeiro, né, contando de cima para baixo, é esse aqui, que é chamado de Atman, que seria o espírito puro. Bom, mas por enquanto eu não vou adentrar nos 7 princípios, isso vai ser assunto para outros vídeos, mas só para a gente ter uma noção de como é que aconteceu, pelo menos na forma em que a doutrina secreta explica, como é que veio a ser essa primeira manifestação do Uno. Então, Mula Prakriti é a raiz, é a substância pré-cósmica, vamos se dizer assim, é o aspecto Yin, primordial, energia feminina, por assim dizer. E para Abraham seria o princípio absoluto uno, o aspecto Yang. Porém, a doutrina secreta ainda não coloca esses nomes Yin e Yang nesses dois fatores primordiais. Por quê? Porque ainda não é manifestado, não existe ainda em existência. Ao meu ver, esses dois princípios, para ficar mais fácil, seria sim representado pela energia Yin e Yang, em que pese não haver nenhuma diferenciação ainda dessas energias, porque ao meu ver elas estão entrelaçadas no Uno, no princípio Uno, no absoluto. Então, por isso que alguns falam que quando para Abraham, ou quando o princípio Uno ele veio a, a manifestar-se como Keter, como Brahman, ele na verdade, ele não é ele, né? Ele é uma aceidade, ou seja, é um ser que não tem sexo,
E exatamente porque não existe diferenciação das energias. Inclusive aquele símbolo do círculo, ele é representado apenas como o espaço ou a mãe virgem, né, que dá luz ao filho. O filho é o ponto no centro, é essa primeira manifestação. Ou seja, essa primeira manifestação, ela é uma manifestação de luz. Luz por quê? Porque só havia trevas. E essa luz representa esse primeiro raio, essa primeira diferenciação. É o raio que penetra o ovo, ou seja, é o germe da criação. Outro ponto que é interessante também é que Mula Prakriti e Parabraham, quando eles entram na outra fase, eu chamo de fase para poder ficar mais claro da gente compreender, que é a fase da manifestação do Uno. Eles já não são conhecidos pela doutrina secreta por esses nomes, aí já vai ser outros nomes, porque muda o seu aspecto, em que pese ser a raiz ela ser a mesma, porém conforme vai se manifestando e descendo as escalas da existência, essas energias ou fatores, por assim dizer, eles vão recebendo outros nomes. Por exemplo, luz astral. Luz astral é um termo já um pouco mais conhecido, mas ainda também traz dúvidas. Afinal, o que é luz astral, né? Luz astral, para adiantar, porque eu vou fazer um vídeo separado também explicando sobre isso, seria a própria energia Mula Prakriti, né? Essa substância primordial, porém já bem próximo do último plano, que é o plano físico, é o plano da Terra, é o plano da matéria. Então, luz astral, por assim dizer, seria uma representação daquela energia Mula Prakriti. Porém, agora em outro aspecto, um aspecto mais denso, mais próximo da matéria. Inclusive, a própria Helena Blavatsky fala que a luz astral ela é matéria, mesmo sendo uma matéria, por assim dizer, sutil, mas é matéria por estar bem próximo da Terra, ou seja, bem próximo daquilo que é físico. Bom, outra informação que o livro nos traz é também que essa primeira manifestação, que é esse ponto, né, essa diferenciação, o ponto no centro do círculo, como simbologia, Brahman ou Keter, essa primeira manifestação, ela é a manifestação da mente universal cósmica, ou do espírito, né, enfim. E quando ele se manifesta, um dos seus aspectos nessa primeira manifestação é chamado de inteligência universal, é Maat. E essa inteligência universal, esse espírito universal, é a raiz de toda a individualidade, ou seja, inclusive do ser humano. E o aspecto de Mula Prakriti, quando se manifesta, já não é chamado de Mula Prakriti, mas sim é chamado de Akasha. Esse aspecto yin, por assim dizer, né, energia feminina, ele é a raiz de tudo aquilo que é objetivo, ou seja, de tudo aquilo que vai ter formas no mundo manifestado, sejam formas etéreas ou formas físicas, né, materiais densas. Bom, pessoal, era isso. Eu acho que no vídeo dos slides eu trouxe alguns trechos do livro da Cosmogênesis, bastante interessante, que fala sobre esse estado do pralaya, do uno, do absoluto, e, e dizer o seguinte, que tem muita informação, o livro traz muito conhecimento. É claro que quem não concordar, não precisa concordar, que busque, né, aquilo que ressoa com a sua alma, com o seu interior. Porque eu acredito assim que muita gente
não não vai se identificar, talvez, com esses ensinamentos da doutrina secreta e já se identifica com os ensinamentos da Cabala. Bom, por enquanto é isso. Eu vou trazendo mais informações, mais compreensões do livro, né? Da cosmogênese, da antropogênese, principalmente sobre a formação dos globos, como é que se deu a formação da Terra, né? Do planeta Terra, e também do próprio homem, que é a antropogênese. E sobre outros assuntos que o próprio livro traz, de como foi a queda dos anjos, né, que é a queda do espírito na matéria. Bom, é isso, pessoal. A gente se vê nos próximos vídeos. Até breve. Tchau, tchau.